A Carta pela Democracia se transformou em micareta petista e elementos antidemocráticos transbordaram nas grossas linhas da história. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que, mesmo sufocado pelo ativismo judicial, busca diariamente escancarar os fatos. Historicamente, o discurso da esquerda revolucionária foi criminoso, não pelas mentiras nas palavras aveludadas, mas pelas ações que se seguiram após os belos discursos. A carta, em defesa da democracia e do processo eleitoral brasileiro, foi lida na Faculdade de Direito da USP. A data foi panfletária e buscou criar um paralelo à leitura do manifesto em 1977 contra o regime militar. Porém, as imagens do movimento panfletário revelaram um elemento igualmente nocivo naquele período: a ameaça da ditadura do proletariado. Se a esquerda tem o direito de criar uma fantasia relacionando Bolsonaro ao regime militar, podemos igualmente comparar, no mesmo contexto e linha, a esquerda aos movimentos que tentaram sabotar a democracia. As imagens falam por si. A participação foi de movimentos ligados ao PT. A foto da leitura da Carta Democrática falou muito mais sobre a democracia do Lula do que a democracia do Brasil. Sindicalistas, movimentos pró-Lula e deputado Paulo Teixeira. Em 2017, Paulo Teixeira, assim como demais partidários, assinaram outra carta, um apoio ao regime de Nicolás Maduro. A pessoa para a leitura da carta, José Carlos Dias, também foi escolhido a dedo, um velho amigo e ex-ministro da Justiça do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A ideia panfletária é a mesma da chapa Lula-Alckmin: unir PT e sociais-democratas, como se um dia esses dois partidos fossem de fato rivais. E, claro, nunca foram. José Carlos também foi coordenador da Comissão Nacional da Verdade, no governo Dilma. Portanto, era o homem perfeito para criar uma bela propaganda partidária. O ex-ministro de FHC admitiu o apoio à coligação PT-PCdoB e já lançou adjetivos pejorativos contra Bolsonaro. O jornalismo ativista bajulou a manifestação panfletária cheia de bandeiras com elementos do período do sonho da implantação do comunismo no Brasil. A jornalista Bárbara Garcia, com um único post, descreveu sem perceber o fracasso da manifestação e do trabalho jornalístico. Volto pessimista do ato do Largo São Francisco. Pouquíssima gente, média de idade, a minha. Pouquíssimos jovens, os mesmos intelectuais de ideias mofadas de sempre, e zero vibração. Se uma causa dessa gravidade não empolga a esta altura, é porque a democracia sangra e Bozo periga ganhar. Nas redes sociais, Bolsonaro chamou a manifestação de micareta do PT. Acredito que a Carta pela Democracia, que foi lida na micareta do PT, teve algumas de suas páginas rasgadas, principalmente nas partes em que deveriam repudiar o apoio, inclusive financeiro, a ditaduras como Cuba, Nicarágua e Venezuela, bem como o controle da mídia/internet. Do contrário, assinar uma Carta pela Democracia enquanto apoia regimes que a desprezam e atacam os seus pilares tem a mesma relevância que uma carta contra as drogas assinada pelo Zé Pequeno, ou um manifesto em defesa das mulheres assinado pelo maníaco do parque. O Brasil já tem sua Carta pela Democracia, a Constituição. Essa é a única carta que importa na garantia do Estado democrático de direito. Mas foi justamente ela que foi atacada pelos que agora promovem um texto paralelo, que, para efeitos legais, vale menos que papel higiênico. Das duas, uma.
ou a esquerda repentinamente se arrependeu de suas ameaças crônicas à nossa democracia, como os esquemas de corrupção, os ataques à propriedade privada e a promoção de atos violentos, ou trata-se de uma jogada eleitoral desesperada. O golpe está aí, cai quem quer. Para aqueles que acham que Bolsonaro é exagerado, o antropólogo Flávio Gordon usou a ironia ajustada à história perturbadora das relações petistas. Devo lembrar que Fidel Castro, assim como outros ditadores, como Maduro e Ortega, possuíam discursos polidos em nome da democracia. Em entrevista gravada em 1959, quando o revolucionário cubano Fidel Castro estava na organização do movimento 26 de julho, ele afirmou: "A revolução que estamos fazendo oferece ao povo cubano coisas que nenhum outro regime social no mundo pode oferecer hoje. Você entende? Não tenho medo de nenhuma outra ideologia. A ideologia do movimento 26 de julho, que é a ideologia da justiça social dentro dos limites da democracia abrangente, liberdade e direitos humanos, é a coisa mais linda que pode ser prometida a um homem." Daniel Ortega, na Nicarágua, é outro exemplo de revolucionário que usava a palavra democracia de forma leviana. Os jornais, no dia de ontem, noticiaram a prisão de um bispo e o fechamento de rádios católicas no país. As autoridades lideradas por Ortega acusaram a igreja de organizar grupos violentos para destabilizar o Estado. Isso lembra alguma coisa para você? Na Nicarágua, o cidadão não pode mais sair da sua casa usando as cores da bandeira do seu país. O diretor do Diálogo Internacional, Manuel Orozco, afirmou que a democracia não está em risco, porque já deixou de existir. Na Nicarágua, impera a política do medo e do uso da força. A democracia não está em risco porque já deixou de existir plenamente desde o final de 2020. 4 leis aprovadas durante o segundo semestre de 2020 foram configuradas para eliminar a participação política e a liberdade de expressão. As pessoas evitam manifestações públicas, inclusive dar opiniões em privado. O medo estende-se a todos os parentes de presos. Em 2022, o PT celebrou a eleição fraudulenta de Ortega na Nicarágua, mas após a má repercussão, tirou a nota do ar. Essa é a verdade que faço questão de estampar neste canal. E se você defende tudo isso, saiba que você não é um democrata.